Bom dia, eu continuo me chamando Tércio. Quero dar as boas-vindas para aqueles que estão nos dando a alegria de estar conosco nessa manhã. Você é muito bem-vindo pela primeira vez, ou se já está se aproximando, nós amamos que as pessoas venham e permaneçam e fiquem entre nós. Quero dar os parabéns aos pais. Essas crianças tão lindas, tão preciosas, obrigado por repartirem conosco essa alegria, enquanto igreja também, que Deus dê toda a graça e sabedoria a vocês, e que nós como igreja possamos ser parceiros, saibam que vocês não estão sozinhos nessa linda jornada e missão da paternidade. Estamos celebrando hoje de maneira muito especial, porque nós temos mais ou menos 150, 200 pessoas que estão em Gravataí, na nossa celebração lá em Gravataí. Isso é motivo de gratidão a Deus. Lembre de orar, de interceder, o pastor Ranulfo, o André e toda a equipe, né? Ranulfo, Regina, André Cid, todo o time lá, servindo. Mauro e Cris foram para lá hoje, Vitor também foi para lá, e nós estamos vivendo uma linda experiência lá em Gravataí também. Então, para você que é de Gravataí, que está aqui, saiba que se Deus quiser, a partir de 2 de setembro, nós estaremos com a nossa igreja integralmente lá, né? Com as celebrações de domingo, com durante a semana todas as atividades que acontecem aqui, acontecendo lá também. Então, ore, e lembrando que nós estamos orando para que junte-se aquele grupo que já está lá, que são 150 pessoas que já estão lá, que são parte das nossas células em Gravataí. Nós estamos orando para que, indo com Ranulfo e Regina, Deus possa enviar mais alguns guerreiros desta base aqui, que estão dizendo, eu vou lá dar um apoio por 1 ano, 2 anos, pelo tempo que Deus mandar, para fortalecer aquela igreja lá. Amém, gente? Lembre que é uma igreja em lugares diferentes, a mesma igreja, Batismo Monte Serra, em lugares diferentes. Então, nós precisamos de guerreiros se unindo aqueles 150 lá, e nós queremos que você ore. Você viu o auditório aqui da QI Informática, uma escola de informática que nos procurou, porque a diretora dessa escola se converteu numa das nossas células em Gravataí durante a pandemia. E quando ela viu a visão ser anunciada aqui, ela logo procurou o André, a Cid e a nós, igreja, para que pudesse apresentar aquele lugar numa parceria da escola conosco. E é um lugar muito, muito bom, fica na avenida principal de Gravataí ali, próximo ao viaduto da RS 118, Bombeiros, aquela região Atacadão ali, bem na avenida principal. É um lugar muito estratégico, um lugar para 300 pessoas no auditório, com 87 vagas de estacionamento. Nós nem temos estacionamento aqui, ele já tem lá, glória a Deus por isso. Isso é uma benção, a gente se alegra, né? Porque os filhos têm que ir mais longe do que os pais, é assim que a gente crê. Amém, gente? É assim que a gente se alegra. Louvado seja o Senhor. Para aqueles que estão hoje chegando, bom, eu não posso deixar de falar da minha família que está aqui, parte da família, né? Eu peço licença. Todos vocês são maravilhosos. Todos vocês são nossos convidados, são maravilhosos. Mas hoje eu tenho o privilégio, com a Martinha, de receber na nossa casa nossos irmãos, né? A Martinha tem 3 irmãos. Tem a primogênita, que infelizmente não está conosco aqui, com a família, mas nós temos ali o Ricardo, pastor Ricardo e a Letéia, que então seria o segundo filho. Depois vem a Martinha, né? E depois vem o Eduardo, Dudu, que é o caçulinha, queridão, né? São irmãos para mim, eles são casados com a Aline, o Dudu, a Aline, Ricardo com a Letéia, Ricardo e a Letéia são pastores lá em Juí, pastorearam na PIB de Curitiba conosco lá por 15 anos, depois foram para a plantação de igreja, mais 8 anos, né? Lá com um dos campos, e já está em Juí há quase 3 anos e meio, quase 5 anos, passou rápido, hein? Uau, maravilha, já estão falando bate, o mano chimarrão, você... Né? E o Dudu e a Aline são discípulos de Jesus, moram na Colômbia, eles são empresários. Vou pedir que... É quem sustenta a família aí, né? Vou pedir para que eles fiquem em pé. Vamos dar uma salva de palmas para eles 4. Né? Olha lá. Obrigado, Dudu. Obrigado, Aline. Obrigado. Eles... Ricardo e Dudu são irmãos para mim. Irmãos do coração, que Deus me acrescentou, além do meu mano Júnior.
Ganhei mais 2 irmãos. E as cunhadinhas, que são as manas muito queridas, que se implicam muito. É brincadeira. Glória a Deus. Gente, nós estamos no meio de uma série de mensagens. Hoje a parte 4 de 7 mensagens sobre santidade. E hoje nós vamos falar sobre o inimigo da santidade. O inimigo da santidade. Eu queria orar mais uma vez. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua mente e coração nessa manhã, porque grandes coisas o Senhor já está fazendo aqui. E eu tenho certeza que Deus deseja completar a obra no seu e no meu coração nessa manhã. Nós precisamos discernir, compreender o que mais nos impede de ver uma vida de santidade. E hoje nós vamos estudar juntos nas Escrituras, pensar, refletir sobre isso. E nós vamos convidar você a tomar uma resolução no final dessa mensagem. Você tem uma folha que deveria estar no seu banco, né, para você ir fazendo anotações durante toda a mensagem, o que vai chamar sua atenção, o que mais Deus falou com você, resoluções a ser tomadas. Leve a sério isso, é uma oportunidade de registrar aquilo que mais chamou a sua atenção e tomar decisões a partir disso. E nós queremos então consagrar mais uma vez nossa vida e esse tempo ao Senhor, como também dos nossos irmãos lá em Gravataí. Vamos orar? Obrigado, Pai, juntamente conosco tem um grupo em Gravataí, tem um grupo lá em Santa Cruz com Márcio Finai, a tua igreja se espalhando e espelhando Cristo, Pai. Nosso desejo agora, Pai, é render, como já cantamos, nossa mente, nossos corações ao Senhor. Peço, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale conosco. Que, ó Deus, Tu continues a ministrar no nosso coração. Por favor, Pai, que o Senhor se manifeste de uma maneira pessoal, peculiar, especial, única nas nossas mentes e corações aqui. E que não apenas possamos discernir o inimigo da nossa santidade, mas que possamos tomar uma resolução hoje de não nos aliarmos a Ele, mas a Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por mais de 12 anos, Timothy Treadwell, um apaixonado pela vida no campo, na verdade ele era um ambientalista, né? Se especializou em ursos pardos. E ele viveu pacificamente entre esses ursos durante um tempo da sua vida, sem nenhuma arma na mão, nenhum tipo de objetos, fosse uma arma de fogo, fosse uma arma branca. Ele conviveu, passou o tempo e foi se tornando um especialista em ursos. Olha só que interessante, foi entendendo, discernindo, compreendendo, e à medida que ele foi vivendo naquele contexto e fazendo as filmagens e estudando os ursos, ele passou a ser conhecido pela sua confiança para com esses bichos. Chegou a dar apelidos para cada um daqueles ursos com os quais ele conviveu, e ele chegava tão perto desses animais a ponto de poder tocar neles. Em uma entrevista, o entrevistador da TV, David Letterman, o Timothy descreveu da seguinte maneira os ursos, preste atenção. Os ursos são, como animais, basicamente animais inofensivos, abre aspas, que gostam de fazer festas, fecha aspas. Ele, no ano de 2000, ganhou notoriedade mundial, foi conhecido por uma reportagem que foi feita, ganhou notoriedade não só nacional, mas mundial, e sendo então reconhecido por esse processo de aproximar desse animal de uma maneira tão profunda que chegava a tocá-los e brincar com eles. Durante as estadas naquele lugar foram mais de 100 horas
de gravação e filmagens. Ele viajou aos Estados Unidos da América fazendo palestras e educando crianças, preste atenção, e educando crianças sobre ursos não serem perigosos. Participou de programas de televisão, como a Discovery Channel, e deu entrevista também no Late Show com David Letterman, além de também discutir suas experiências no Dateline NBC. Ele então vai ganhando notoriedade, fazem uma matéria sobre ele, alguns que pensam diferente e começam a dizer que ele precisava ser multado por aquilo que ele estava fazendo, ao invés de abrirem as portas para ele continuar divulgando esse tipo de notícias. Lançam, inclusive, como parque nacional, uma orientação contrária ao que ele vinha divulgando, de que as pessoas acampassem e a cada 5 dias, ao acamparem no parque, mudassem de lugar, porque ele ficava sempre no mesmo lugar, levava comida para brincar com os ursos e tudo mais, mas o parque lança uma medida para que a cada 5 dias eles se mudassem e não deixassem restos de comida. Então, há uma contestação sobre toda essa informação que ele vai dando e a notoriedade que ele vai ganhando das redes de comunicação. Mas, 2 anos mais tarde, de toda essa publicidade que deram para ele e para sua namorada, dia 6 de outubro de 2003, os corpos de Timothy e da sua esposa, da sua namorada, ela aí, foram encontrados totalmente dilacerados. Eles foram atacados no Parque Nacional de Katmai, na península do Alasca. A lição que nós tiramos desse episódio, ela é óbvia. Não é possível civilizar animais selvagens. Não importa o quanto nos sintamos à vontade com eles, cedo ou tarde, eles irão agir de acordo com a sua o quê? Natureza. Natureza. Pensar o contrário é brincar com o desastre. E a pergunta de transição para essa nossa série sobre santidade é: por que pensamos ser capazes de nos aproximar de uma fera ainda mais mortífera, chamada pecado, e ainda sairmos ilesos? Essa é a pergunta. Talvez inconscientemente achemos que certos pecados são inofensivos, principalmente depois de brincarmos com eles por vários anos e nunca sofrer um ferimento grave. Muitas vezes, como Timothy, nos aproximamos em demasia do pecado e lidamos com eles como se fossem apenas algumas doses, abre aspas, toleráveis, fecha aspas, de uísque, né? Pensando em uísque no Brasil como é chamado de aguardente, e na Europa o uísque é chamado literalmente de água da vida, né? A falsa água da vida. Eu creio que a nossa perspectiva sobre o pecado muda quando analisamos intencionalmente a sua natureza. Quando vamos a fundo para compreender melhor a natureza do pecado e as suas consequências. Porque muitas vezes nós estamos com os nossos olhos talvez embaçados ou a mente confusa, como Timothy, acerca da natureza desse animal. Então nós somos impedidos de ver as coisas como precisam ser vistas, perceber como precisam ser percebidas. Sobretudo, falando de pecado, enxergar espiritualmente, discernir espiritualmente. Então, facilmente nós podemos nos perder nas nossas escolhas e montar acampamento muito próximo do pecado, como se ele não pudesse nos causar nenhum mal. Como discípulos de Jesus, nós precisamos definitivamente fazer de Jesus não apenas o nosso maior tesouro, mas o nosso único tesouro. Entender que Satanás, preste atenção,
E aqui nós vamos falar sobre o inimigo da santidade. É possível que você diga assim: bom, é o diabo, eu sei. Sem dúvida, o maior inimigo da nossa santidade, da sua vida como discípulo de Jesus, é Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e o quê? Destruir. Mas nós não vamos focar hoje em Satanás. Hoje nós vamos falar de um outro inimigo. Satanás vai continuar trabalhando na minha e na sua vida contra nós, contra você, armando ciladas, situações, oportunidades, atrações, distrações, para que a sua carne possa ardentemente desejá-lo. Mas hoje eu quero falar, na verdade, do inimigo chamado carne, da minha natureza carnal. Da sua natureza carnal, que luta diariamente para estabelecer outros tesouros na nossa vida, como sonhos que já morremos para eles há tempos, como desejos que decidimos abrir mão por Deus desses desejos, com alegria e fé de que vale mais a pena seguir a Jesus. De que vale mais a pena caminhar com Jesus e que nada mais importa na nossa vida do que Deus, do que Jesus. Mas aí Deus que nos ama, ai, como Ele nos ama. Fala para a pessoa do seu lado assim: como Jesus ama você, como Jesus ama vocês, como Jesus nos ama. E olha só, porque Ele nos ama, querido, Ele vem, Ele rasga a nossa alma, né? E Ele invade e sonda o nosso coração de alto a baixo, e ao nos despir, Ele nos revela os amores escondidos, os quais nos envergonhamos deles, os quais nós sabemos que não deveriam estar mais lá no nosso coração, mas estão. E ao mesmo tempo, nós repudiamos esses falsos amores espiritualmente, mas é como se nós não conseguíssemos abandoná-los, porque eles ainda nos escravizam. Porque ainda Ele nos domina. A Bíblia diz que o amor de Deus que nos constrange, e sem dúvida Ele realmente nos coloca de volta ao Senhor, Ele vai nos para si. Romanos 8, nós vamos estudar essa parte da carta de Paulo escrevendo aos Romanos. Eu queria que você abrisse Romanos capítulo 8. Esse texto pode nos ajudar hoje a ver claramente o quanto viver guiado pela nossa carne pode trazer prejuízo para a nossa história. Pode trazer danos irreversíveis para a nossa história. Entretanto, se nós desejarmos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus, uma vida de santidade, preste atenção aqui, nós vamos precisar enfrentar esse inimigo feroz à nossa carne. Porque esse inimigo sempre nos inclina para o pecado e interfere em pelo menos 5 áreas da minha e da sua vida, e nós vamos olhar para isso hoje. 5 áreas de interferências na sua e na minha vida, quando nós vivemos guiados pela nossa carne. Primeiro, viver guiado pela nossa carne interfere diretamente no que eu desejo, interfere diretamente no meu destino. Nós vamos falar sobre cada uma dessas áreas. Interfere diretamente na minha condição emocional. Ser guiado pela carne interfere diretamente na minha submissão a Deus e interfere diretamente na minha liberdade espiritual. Vamos ler o texto então de Romanos capítulo 8, versículos 5 a 13 e versículos 15 a 17. Vamos juntos? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pelo Espírito de Deus, pela carne melhor, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne,
mas do Espírito. Quantos aqui já entregaram a vida a Jesus? Levanta a mão bem alto aí. Tá, Paulo está escrevendo aquela igreja lá em Roma, dizendo, vocês não estão mais escravos da carne, vocês agora são dominados pelo Espírito. Ele vai dizer o seguinte: entretanto vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Começando então pela primeira interferência. Viver guiado pela carne interfere diretamente no que nós desejamos. Olha como o texto é claro, olha como o texto bíblico é claro. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Presta atenção, já vou aqui rapidamente explicar. Quem está sendo guiado pela carne, a sua mente diariamente só pensa no que a carne deseja. Por exemplo, se você vive segundo a carne, você vai desejar profundamente viver a vida satisfazendo a você mesmo, porque a carne quer ser satisfeita. Uma das coisas, por exemplo, que satisfaz a nossa carne é dinheiro para gastar com os meus prazeres. Então, sabe como é que vai ser a tua mente? Tenho que ganhar dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu preciso mais dinheiro. É isso que Paulo começa a falar. Aí ele vai dizer, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito... Então deixa eu te falar, tem inclinações na tua vida, na minha, que elas são santas, porque o Espírito Santo vive em nós, amém? Amém, gente? O Espírito vive em você, você é uma pessoa separada para Deus, com sentimentos e emoções santas. Por exemplo, quando a tua carne se inclina para trair a tua esposa ou o teu marido, porque alguma cilada o diabo armou para destruir o teu casamento, o Espírito que habita em você, ele se inclina para que você honre o seu marido, para que você pense nos seus filhos, para que você pense na história. O Espírito que está em você começa a trazer inclinações dessa santidade. Só que a carne vai dizer o seguinte, não, eu quero que você me satisfaça. Não tem nenhum problema, um pulinho da cerca, ninguém vai saber, você não está recebendo em casa mesmo isso, ela é chata, ela fica pegando no teu pé, ela fala demais, ele é um homem rude, você vai lá, o cara é gentil contigo, então a tua carne começa a dizer para ti que você pode satisfazê-la. Então nós entramos em guerra, E aí? Eu me permito ser guiado por quem? Pela carne ou pelos desejos da minha carne, agora que estão dizendo, vai lá, não dá nada. Ou pelo Espírito e a inclinação do Espírito e a santidade do Espírito, e você dizendo, não, querido, você é meu, você é minha, a tua família é um presente, eu vou dar crescimento, eu vou restaurar vocês. Essas boas intenções, elas não vêm dos nossos botões não, gente. Essas boas intenções que aparecem falando conosco, para aí, não segue. Essas são do Espírito querendo guiar você. Então preste atenção. O que Paulo está dizendo é que os desejos da minha carne
ou a minha carne com os seus desejos interferem diretamente no que eu desejo. Por quê? Porque a carne engana. A carne me faz desejar o que é temporal, o que é material, o que é efêmero, e me coloca em oposição ao que o meu espírito deseja, que é eterno, que é espiritual. Eu me lembro, gente, eu gosto muito de outras culturas. Eu e Martinha gostamos de conhecer outras culturas e gostamos de comer comida estranha, gostamos. Quando a gente viaja, a gente nunca pede comida ocidental, onde a gente estiver. A gente quer comer comida do povo. E ir realmente nos becos que o povo come, do dia a dia. Gosto também de conhecer as realidades e tal. E eu me lembro de uma situação que nós vivemos. Gosto muito de esporte, gosto de todo tipo de esporte, gosto muito de esporte, gostamos. E, gente, houve uma situação, um momento nessa igreja aqui, já há mais de 10 anos essa história, talvez 15 anos, onde uma família que morava fora do Brasil e que tinha uma certa influência pela profissão do homem, ele era um atleta de alto rendimento, que nós tínhamos caminhado com eles, ajudado em muitos momentos da vida deles, tal. 10 anos que eles estavam lá, a mulher bate aqui na porta do nosso apartamento, desesperada, porque aconteceu uma situação muito grave, e que, pastor, nós nunca pedimos para vocês irem à Europa para nos ajudar, mas eu peço, vá, por favor, socorram meu marido. É claro, isso é uma situação sempre eticamente muito delicada, porque nós somos pastores da igreja inteira, de todo mundo, né? E ao mesmo tempo que a gente sempre fez isso para qualquer lugar que Deus mandou a gente, fosse aqui, fosse no interior, largar aí, socorrer, fazer, para mim não mudava que era Europa, mas a gente sabe que essas coisas geram ciúme e tudo mais, então aquilo foi um momento difícil. Eu logo reuni os conselheiros para a gente conversar. E na reunião nossa com os conselheiros, ficamos numa imparcialidade, os conselheiros no final sugeriram que eu não fosse, porque isso poderia gerar algum ciúme, alguma coisa. Eu fui para casa orar sobre aquilo, e embora eu respeito todos esses homens de Deus, são homens sérios, e que deram um conselho preocupado com a unidade da igreja, em oração o Espírito Santo falou comigo, meu filho, você precisa ir. A igreja não vai ter nenhuma despesa financeira, porque a própria família estava pagando a passagem para ir. Meu filho, você precisa ir, deixa as 99 ovelhas e vá lá atender essa ovelha. E eu embarquei e fui, liguei para esses irmãos, disse, eles ficaram muito preocupados que eu não fosse, mas eu falei, irmãos, agora eu preciso obedecer a Deus mais do que os irmãos. Obrigado pelo conselho, mas eu preciso. E aí é só um esclarecimento. Um dia Deus vai me chamar, a mim, Tércio, e perguntar se eu obedeci à voz do maior pastor. E eu tenho esse compromisso com Ele. Então fui, embarquei. Quando eu cheguei lá na Europa, cheguei e entrei em contato com a pessoa, e quando entrei em contato, a pessoa me respondeu assim, o que você está fazendo aqui, Tércio? Eu não te mandei vir aqui, eu não te pedi para vir aqui, você pode voltar, embarque e volta para o Brasil. Isso era 6h30 da tarde, 7 horas. Eu falei, não tenho nada para falar com você, porque o diabo realmente tinha feito uma confusão na cabeça daquele homem. Então, naquela noite, eu passei a noite em jejum e oração, vi o dia amanhecer, orando e clamando, dizendo, Deus, o Senhor me mandou aqui por acaso. Quando foi de manhã cedo, às 8 horas da manhã, eu recebo uma ligação do secretário desse atleta, dizendo, olha, ele pediu para levar você para o almoço, para se encontrar com ele. Eu fui para o almoço. Quando chegamos no almoço, estávamos conversando, e naquele momento de conversa, eu fiquei em oração todo o tempo, mais ouvindo, e eu fiz uma oração naquela madrugada para Deus. A minha oração que eu fiz foi o seguinte, Deus, eu te peço que o Senhor resolva isso em 2 horas. A passagem a esposa tinha comprado, cheguei lá na quinta-feira à noite, para eu voltar na terça-feira, porque ela falou, pastor, a coisa vai ser muito complexa. Então, eu pedi a Deus, eu peço que o Senhor resolva em 2 horas, porque eu não posso ficar tanto tempo aqui. E realmente, naquela tarde, após o almoço, nós fomos para o apartamento, e deixa eu dizer uma coisa para você. Em menos de 2 horas, aquele homem estava prostrado de joelhos, depois que a gente foi para a palavra, depois que a gente leu a palavra, depois que o Espírito dirigiu, quebrantado, absolutamente quebrantado, pegou o telefone, ligou para a esposa, pediu perdão, e aquela coisa linda de Deus fazendo um quebrantamento, e quando termina tudo aquilo, nós celebramos, choramos juntos,
oramos, passamos mais um tempo ali em oração, agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito, abriu os olhos de repente, tirou o véu, foi lindo o que Deus fez. Só que aquele homem, aquele jogador estava viajando naquele dia, isso era numa certa cidade da Itália, e estava viajando para jogar em Roma. E ele disse: pastor, eu viajo amanhã cedo para Roma, e eu vou deixar tudo certo para você pegar aqui o carro, ir para Roma. Chegar em Roma, você vai sábado, passar o dia em passeio, o meu secretário vai levar você para conhecer Roma, tudo, vai passar o dia. Domingo você vai para assistir o jogo, você vai ficar lá na ala VIP. Segunda-feira eu vou passar o dia em Roma com você, e na terça-feira você viaja de volta. Eu posso falar para você o que a minha carne disse para mim? Posso? Olha, você fez bem feito, você ouviu, obedeceu, e agora você ganhou um presente. Olha, a tua recompensa. Agora você vai para lá, imagina que maravilha, a La VIP, lá já assistindo Roma, um carrão que ia ser alugado para eu andar lá em Roma. Mas sabe o que o Espírito Santo falou para mim na hora? Você veio cumprir uma missão e você já completou. Embarca o mais rápido possível para o Brasil. Deixa eu te dizer, você acha que isso foram os meus botões que falaram isso para mim? Hã? Não, isso é o Espírito Santo. O Espírito que queria guardar a minha vida como homem de Deus, para que eu não me apegasse a essas coisas, para que eu não caísse numa cilada que poderia virar contra mim depois. Deus então fala comigo: pegue o avião hoje. E eu falo para ele: querido, muito obrigado. Isso tudo enquanto ele falando, o Espírito falando comigo. Eu falo para ele: querido, eu vou transferir a passagem para hoje. Ele falou: não, de jeito nenhum, você precisa viajar comigo. E aí vem as racionalizações. As racionalizações, sabe o que foi? Não, você precisa agora ficar com ele aqui perto para dar um reforço, até que é legítimo, ficar aqui para... Mas Deus fala: eu não preciso de você, eu faço isso melhor do que você. Eu cheguei na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, às 9h da noite, eu estou embarcando de volta para o Brasil. Zé Luiz lembra, nós fomos tomar um café, um almoço depois com um grupo. Eu não podia contar para essa liderança toda o que era a situação que estava acontecendo, nem quem era, por uma questão ética. Mas Deus estava, naquele momento, me colocando diante de um cenário que você e eu vivemos todos os dias. Ofertas da sua carne para você se satisfazer. E não necessariamente elas são pecados, mas elas podem atrapalhar a sua vida. Elas podem atrapalhar o projeto que Deus tem para você. E você tem que ter discernimento. E você tem que escolher se você vai ser guiado pela sua carne para se satisfazer, para trazer satisfação para ela, ou se você realmente vai permanecer sendo guiado pelo Espírito Santo. Ei, deixa eu falar para homens de negócios aqui. Vocês vão receber uma série de propostas que não tem nada a ver com Deus. E algumas delas podem ser só para atrapalhar o teu projeto. Abre os teus olhos. Não deixe que a tua carne guie você. Mulheres, não deixem. O que aparentemente é inocente pode se tornar uma grande cilada e armadilha contra a tua vida. Segundo, viver guiado pela carne interfere diretamente no meu destino. Olha o que a Bíblia diz lá, Romanos 8:6 e versículo 13 de Romanos 8. A mentalidade da carne é morte. Quero só celebrar que essa família está junto para a glória de Deus até hoje, viu? Deus salvou aquela família, louvado e bendito seja o nome de Jesus. Eu sei que foi pelo Espírito, não tenho dúvida disso. Olha o texto. A mentalidade da carne é, fala comigo, morte. E a mentalidade do Espírito é vida, vida, vida. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês o quê? Viverão. Ou seja, a carne me leva à morte. A inutilidade da vida. Ela busca uma glória que é terrena e mortal, passageira. E à medida que nós vamos vivendo, satisfazendo a nossa carne, deixa eu te dizer, mais ou menos como um jogo de xadrez.
O trabalho de Satanás é armar o jogo, tá? É armar o jogo. Ele arma o cenário para satisfazer a tua carne. E você, à medida que vai sendo guiado pela carne, satisfazendo a tua carne, é como se você estivesse matando um peão, mas ele está armando o jogo para dar um checkmate em você. Essa é a estratégia. E à medida que você vai cedendo a sua carne, para satisfazer a sua carne, a tua sensação, querido, no momento da satisfação da carne é prazerosa. Mas quando você vai botar a cabeça no travesseiro, você que vive e já tem o Espírito Santo, você não vai ter mais alegria. E o que vai acontecendo é que você vai morrendo aos poucos, devagarinho. É como o sapo que é colocado na água fria e você liga o fogo. Começa... Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas o sapo não sabe que ele está morrendo. Vai chegar um momento onde aquilo vai destruir a tua vida. Paulo está falando isso para a igreja lá em Roma, está dizendo, ei, abre os olhos, porque o poder da carne interfere no nosso destino. Não é só a morte lá eterna. Estamos falando dessa morte que vai acontecendo espiritualmente, emocionalmente e por vezes até fisicamente. O nosso corpo vai sentindo o efeito desse pecado. Terceiro lugar, a morte interfere direto na minha condição emocional. O texto diz assim, Romanos 8:6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paz. Ou seja, a carne destrói a minha paz, me torna insatisfeito. Deixa eu te dizer, à medida que você vai sendo guiado pela sua carne, impressionantemente nada na tua vida vai estar bom. Nada, você troca de carro, aquele carro logo não te satisfaz mais. Você mexe a casa lá, arruma aqui, amplia para lá, tal, já fica insatisfeito. Depois compra uma outra, depois aquela outra já não dá, o outro apartamento também não dá. A carne nunca te permite ficar em paz. Você toda noite vai ficar lá, meu Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? É impressionante o poder que a carne tem de roubar de nós a paz interior. É por isso, porque a carne me torna insaciável como quem nunca encontrou a fonte da vida. E aí eu passo a viver como? Olha só, eu sou discípulo de Jesus, o Espírito Santo vive em mim, só que eu sou um cristão carnal. Ou eu nem sou um cristão ainda, eu sou totalmente dominado pela carne, porque Paulo, quando faz referência aos irmãos chamando de cristão carnal, ele está dizendo isso. Você tem o Espírito em você, mas você não é guiado pelo Espírito, você é guiado pela sua carne. Então, mesmo como um cristão, você continua insatisfeito. E aí nós não dormimos pensando no que falta. Nos tornamos ingratos. A carne, ela é ingrata. Sempre está lidando com o que você não tem. Ela sempre está falando para você olhar para casa, para a mulherada, e diz assim, está vendo? Puxa vida, nós estamos precisando de... E aí o cara mete a mão no bolso, olha, puf, mas nunca dá certo. Sempre está faltando uma coisinha. E deixa eu falar às mulheres aqui, homens, prestem atenção, invistam na casa. A casa é um ambiente tão precioso, tão gostoso, eu falo isso pela minha casa. Nós tornamos a nossa casa um ambiente muito aconchegante, porque é lá que eu vivo com a minha família. Então não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo sobre o exagero, quando a carne começa a dizer que nunca está bom. Oh, por amor de Deus, também não é assim, né? O homem é o carro, né? O tal do carro lá, né? O cara nunca está bom, nunca está bom. Tá? O exagero, cuidado. Compre um carro bom, tá bom, fazer viagem segura por aí, se você pode, faça isso, mas cuida, porque impressionantemente a carne consegue fazer com que os teus sonhos humanos, eles seja o que for. Às vezes isso acontece na vida de um homem, de um pastor, parece que nunca está bom, o cara muda de igreja o tempo inteiro procurando a igreja que um dia ele vai estar satisfeito. Entende? A palavra-chave aqui, quando ele vai falar que a mentalidade do Espírito é vida e paz, ele está dizendo, é vida e contentamento.
Fala para a pessoa do teu lado aí. O Espírito gera contentamento na nossa vida. Fala aí. A quarta interferência. Interfere diretamente na minha submissão a Deus. Olha o versículo 7 e 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha só. Ela é inimiga, então ela interfere diretamente na minha submissão. Pode ir para o 4, por favor. Na minha submissão a Deus. Na questão da minha obediência. Por quê? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, ela não se submete a Deus, ela não se submete à lei de Deus e não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pode colocar para mim Romanos 7, 8 aí. Interfere então em quê? Na minha submissão, na minha obediência. Por quê? Porque a carne me leva à obediência dos meus desejos e anseios. A carne despreza o senhorio e o governo de Jesus. A carne me leva diariamente a insurgir contra a lei de Deus, desagradando. Impressionante. Então deixa eu te falar uma coisa. Você venceu algo que antigamente escravizava você na sua carne? Venceu? Não ache que você venceu para sempre. Porque a tua carne tem poder de voltar e dizer assim, ó, você precisa daquilo de novo. E toda vez que você entrar num processo de solidão, de fome, de isolamento, de cansaço, de estresse, os pecados da tua juventude, aquilo que a tua carne se saciava, vão voltar para te visitar e te consolar. E vão dizer para você, olha, vai lá, não tem problema não, a pornografiazinha, não tem problema não, vai lá, né, uma graninha que você pode pegar ali que não é sua. Então é assim que vai acontecendo. A nossa carne, ela é aquela inimiga que parece que é amiga íntima, porque ela nos teus momentos de dores, ela vem te consolar. Ela vem dizer para você que não, vem cá, vai lá, toma um pouquinho, se consola aí. E a tua carne diz, eu preciso disso, eu não consigo não tomar isso. Vai lá, toma. E você vai, e você cai naquilo. Enquanto que o Espírito está dizendo para você, não, você não precisa mais. Você agora tem poder para dizer não. Não, agora você recebeu o meu Espírito, o meu poder para dizer que você não precisa mais. Mas o texto diz que a carne não se submete à lei de Deus, ela nem pode fazê-lo. O texto é tão claro, diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quinto lugar, quinta interferência. A carne interfere diretamente na minha liberdade espiritual. Romanos 8, versículo 9, 10, 15 a 16 nos fundamenta nisso aqui. Ele diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, olha só, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele está falando para aqueles que já se converteram a Cristo, que agora o Espírito vive neles. Então eles não são mais escravos da carne, mas do Espírito Santo. Pois vocês não receberam um Espírito, que é o Espírito de Deus, que os escravize novamente, para novamente fazer aquilo que a carne antes fazia, não. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Pai, Papai. E agora nós podíamos clamar a Ele, pedir ajuda a Ele, socorro a Ele. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como acontece essa interferência na minha liberdade? É que a minha carne, por fim, ela me escraviza, ela me leva de volta aos prazeres e angústias do cárcere que eu vivia antes de Jesus, do qual eu fui liberto pela graça. Essa carne me leva de volta a um Senhor incompleto, insatisfeito e que deseja me usar como seu servo, roubando de mim a minha obediência ao meu Senhor Jesus, bem como a minha herança de filho e a mais pura e profunda alegria de servi-lo. Ou seja, a minha carne é o maior aliado do meu pecado. Fala comigo, a minha carne é o maior aliado
do meu pecado. Carne e pecado andam de mãos dadas. A questão é que para entender essas interferências da carne, eu preciso entender o pecado, eu preciso compreender o pecado. Então deixa eu rapidamente aqui te explicar sobre o pecado. O que é pecado? Se como eu, você cresceu numa igreja, provavelmente aprendeu desde cedo que a essência do pecado consiste em infringir a lei de Deus. Pecado então significa falhar em nos conformarmos à lei moral de Deus através de atos, atitudes ou de nossa natureza. O principal vocábulo, seja ele hebraico ou grego, para pecado é estar um pouco fora. Então imagina um alvo, você dá um tiro e fica um pouco fora do alvo. Então no grego é literalmente errar o alvo, pecado. Não é? Então, outras palavras usadas para descrever o pecado indicam o fracasso da humanidade em alcançar padrões ou expectativas divinos. E essa definição legal ou judicial do pecado, ela é importante hoje, por quê? Porque, embora o pecado tenha a ver com errar o alvo ou falhar em me conformar a um padrão impessoal, é totalmente pessoal porque traz profundas implicações aos nossos relacionamentos com Deus e com pessoas e comigo mesmo. Então a fratura do Éden lá, quando Adão e Eva quebram a obediência a Deus, fratura o relacionamento deles entre si, entre eles e Deus e consigo mesmo. Vem culpa, vem vergonha. Então o pecado estraga todos os nossos níveis de relacionamento. Mas o que torna o pecado tão maléfico e hediondo é o fato de que ele é contra Deus. É contra Deus. Viola a santidade de Deus. José, quando se recusou a ceder as investidas da mulher de Potifar, você lembra lá? Seu patrão, Gênesis capítulo 38, 39. O texto diz assim que ele faz uma declaração para a mulher de Potifar. Embora ele soubesse que ele não estaria fazendo mal apenas para Potifar, ou mesmo para violar a sua própria consciência e manchar a sua reputação, ele diz o seguinte: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso é que é o adultério. E Davi e José sabia disso. É uma tamanha maldade. E aí a gente precisa entender que esse pecado, quando então ele é concebido, eu quero falar algumas coisas sobre ele para você. Primeiro, ele vai decepcionar você. O pecado vai decepcionar você. Eu não conheço ninguém que tenha caído em pecado, permanecido nele, visto todas essas relações quebrarem e depois dizer assim, valeu a pena. A propósito, quando a gente está cego totalmente, a gente encontra ainda uns loucos assim. O cara está fundado e dizendo, acho que ainda vale a pena. Mas se nós formos sinceros, provavelmente nós diremos, sabe o quê? O que quer que seja que eu tenha lucrado com essa escolha, não vale a pena o preço. Não vale a pena. Prazeres pecaminosos simplesmente, igreja, não duram. Uma vez que o êxtase venha, né? E aí ele vai passar, o prazer vai passar, a sensação de vazio vai chegar, de fracasso vai chegar, de vergonha e culpa vai chegar. Então o pecado, primeiro, ele vai decepcionar você. Segundo, o pecado vai enganar você. Quanto mais você der espaço para o pecado, mais prejuízo você vai ter para enxergar com clareza a sua vida e o estrago dele. É assim. Isaías, quando registra algo sobre isso, ele vai falando assim, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Sabe o que ele está dizendo? Que nós vamos nos enredando pelo pecado, e daqui a pouco, né, aquele empresário que estava roubando, que no início incomodava, ele já começa a chamar aquele mal de bem. Ele já começa a dizer que aquilo traz vantagem para ele. Então Paulo está dizendo, o Isaías, o profeta está dizendo isso, ai, é uma expressão para dizer, você vai se arrebentar, cara. Você vai se dar mal. Isso é uma ilusão, ele está falando isso. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas
luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. É incrível, porque essa aqui é a grande mentira de Satanás. Ele te enreda no pecado e ele faz você acreditar que você é esperto. É isso que ele faz. E o que Isaías está dizendo aqui: ai de você que acha que é sábio aos teus olhos. E deixamos de enxergar a seriedade e a abrangência do pecado. E esse pecado vai nos levando a fazer concessões graduais, cada vez maiores, enquanto nos convencemos de que podemos lidar com o problema e de que não estamos fazendo nada de errado. O pecado vai nos decepcionar, nos enganar. O pecado vai realmente nos dominar. Provérbios 5:22 diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Ele será dominado, e com as cordas do seu pecado ele será detido. O pecado nos dá a ilusão de que é a porta para a liberdade, mas na verdade aqueles que flertam com o pecado se tornam escravos dele. É isso que acontece. Por isso que Pedro escreve na segunda carta o seguinte, falando sobre os falsos mestres, ele vai dizer: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E qual é o resultado disso aqui? À medida que a nossa cultura vai promovendo um estilo de vida duplo, de prazer e nenhuma culpa, o resultado é que a nossa sociedade tem se tornado viciada e compulsiva, igreja. Nos tornamos escravos do sexo, da lascívia, da comida, do entretenimento, dos jogos, da recreação, do trabalho, dos brinquedos, do barulho, das atividades, do álcool, da droga, dos negócios, da terapia. Os seres humanos foram dominados pelos seus próprios prazeres que pensaram iriam libertá-los. Então o pecado vai nos dominar, enganar, decepcionar e por fim ele vai nos destruir. Quase 20 anos atrás, é possível que alguns aqui lembrem disso, em outubro de 2003, nas florestas do sul da Califórnia, incêndios devastadores queimaram mais de 750 mil acres, destruíram mais de 3.600 casas, 22 pessoas morreram, e um cara chamado Ken Hale, chefe do departamento florestal, foi um dos muitos bombeiros ali, heróicos, que trabalharam incessantemente para controlar o fogo. Ele disse uma frase profunda. Após 52 horas de trabalho lutando contra aquelas chamas, o Ken falou sobre esse episódio e como ele mudou a sua perspectiva de vida ao ver a natureza mortífera das chamas. Ele disse o seguinte, abre aspas: quando percebi que as pessoas haviam morrido, minha opinião a respeito dos incêndios mudou completamente. Eles deixaram de ser adversários à minha altura e passaram a ser algo muito mais mortífero, uma espécie de monstro. Fecha aspas. É possível que muitos de nós nos tornamos tão familiarizados com o pecado que não mais o enxergamos como um monstro mortífero. A nossa carne e o pecado são mais perigosos do que ursos selvagens e mais mortais do que incêndios florestais, gente. Essa é a mais pura verdade. É só perguntar a Nabucodonosor, o rei que ficou louco por se recusar a tratar com o seu orgulho. É só perguntar para Sansão, um juiz levantado por Deus para libertar toda a nação de Israel da escravidão, da prisão, de toda a opressão dos filisteus, que por causa do pecado, de brincar com o pecado, de brincar com a misericórdia de Deus e por não controlar os seus impulsos e desejos lascivos, se tornou um indivíduo patético no final da sua vida, que eu costumo chamá-lo do palhaço bobo da corte. Que triste para um homem de Deus. É só perguntar para Acã ou para Ananias e Safira, que perderam a vida por causa de pequenos pecados secretos. Pequenos. É que não existe pequenos. Nós precisamos entender a seriedade disso. John Charles Ryle, ele escreveu o seguinte, nos advertindo sobre isso.
Temo que não nos demos conta da enorme sutileza da doença da nossa alma. Somos muito propensos a esquecer que a tentação para o pecado raramente se apresenta como sua verdadeira imagem. Olha só, o pecado chega para você, ele não apresenta a verdadeira imagem dele, dizendo, sou seu inimigo mortal, quero lançá-lo para sempre no inferno. Não, não vai fazer isso. Ah, não mesmo. O pecado vai chegar até nós como Judas, com um beijo. O pecado vai chegar até você como Joabe, estendendo-nos a mão e fazendo elogios. O fruto proibido parecia bom e desejável a Eva, é o que a Bíblia diz. No entanto, fez com que eles fossem expulsos do Éden. A caminhada à toa no terraço do palácio parecia bastante inofensiva para o rei Davi. No início sim, mas o pecado raramente, querido, vai parecer, vai mostrar a sua cara, vai mostrar a sua cara. Então Davi, aquela olhadinha no terraço vai levá-la a um adultério e vai levá-la a um assassinato. Podemos não dar nomes devidos ao pecado, mas eu quero te dizer, eles não são gentis. E eles não vão brincar com a tua vida e com a minha vida e nem com a nossa família. Eles vêm para matar, roubar e destruir, dão as mãos a Satanás para essa obra extraordinária. Só que quem entrega matéria-prima para o diabo fazer a festa, sou eu com a minha carne e os meus desejos. Está dando para entender, gente? Cada pecado não confessado, então, se torna uma semente que irá produzir uma grande floresta. E como nos advertiu Charles Spurgeon, aqueles que toleram o pecado quando este está relacionado ao que pensam ser coisas pequenas, logo irão permitir que ele se infiltre em questões maiores. Vamos terminar? As avalanches morais e espirituais que nos pegam de surpresa, geralmente ocorrem porque não damos muita atenção às rachaduras e fissuras da nossa caminhada. Vamos lembrar uma coisa juntos aqui. O rompimento de uma barragem começa por uma pequena fissura que foi desprezada ou não identificada. Olha para o teu jardim aí. Deus nos colocou no jardim, amém, gente? Olha para a tua família é o teu jardim. Nós precisamos ser guardiões dele. Nós precisamos ser guardiões. Marido e mulher, marido e esposa, pais, filhos, pessoas que estão aqui, viúvos, viúvas, divorciados, divorciadas. Você tem um jardim para cuidar, não importa quantas pessoas tem dentro dele. Você e a sua família são alvos de destruição de Satanás. Ele faz isso usando a nossa própria natureza carnal, que luta contra o Espírito que está em nós, Espírito de Deus. Olha o que diz Romanos 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha lá. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, igreja, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não, ofereçam os membros do corpo de vocês, não ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a eles como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala comigo, o pecado não vai me dominar mais, porque a minha carne está sujeita à lei do Espírito. Romanos 6, 19 a 22, já na última parte lá diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim, ao invés de morte, é o quê? Fala comigo, vida eterna. Vida eterna. Eu gosto quando Paulo escreve no Romanos 7, ele diz assim: eu sei que não tem nada de bom em mim, isso era a minha carne.
Deixa eu falar, essa carne ela é um impostor que vive em mim. Um impostor. Que todo dia acorda, opa, traz para mim aí uma coisa aí que eu quero me satisfazer. Todo dia ele vai dizer para você isso. Só que o Espírito que está em você, ele agora é maior do que os desejos da sua carne. É por isso que Paulo fala, se você for guiado pelo Espírito, os teus desejos se inclinarão para o Espírito. Se você for guiado pelo Espírito, não vai ser morte, vai ser vida. Se você for guiado pelo Espírito, não vai ser desobediência, vai ser obediência. Se você for guiado pelo Espírito, não vai ser escravidão mais agora do pecado, vai ser liberdade agora. Se você for guiado pelo Espírito, você não será mais escravo, agora você é livre, é livre, é livre. E livre é poder pegar aquele copo lá que antes me dominava, eu não conseguia parar aquela bebida e dizer assim, cara, agora você não me domina mais, porque o Espírito que está em mim me dá poder para dizer não. É você que caía aí sempre, mentindo, traindo, fazendo coisas que você sabe, você diz agora não, agora eu não faço mais isso. É poder chegar numa roda de homens e dizer, cara, a minha vida agora é outra, minha esposa, minha família é o mais importante para mim, agora Deus está no centro. É você poder se posicionar nessa cidade e dizer, não precisa colocar essa notinha mais não, eu vou pagar o justo, eu vou receber o que é justo. É nós nos colocarmos nessa cidade não como melhores, porque nós não somos melhores que ninguém, mas o Deus que está em nós é capaz de nos fazer uma vida de justiça, ver uma vida de justiça, de honestidade, de integridade, de homens, de mulheres, de filhos obedientes, de idosos, de pessoas sábias, porque isso é o que está em nós pelo seu Espírito. Isso tudo está em você. E aí Paulo, quando ele fala dessa luta, eu quero fazer o bem, não faço, eu faço é o mal. Aí ele fala isso, miserável homem que sou, como é que pode? Eu quero fazer o bem. Quando ele está falando que quero fazer o bem, ele está dizendo assim, o Espírito tem inclinações dizendo para eu fazer o bem. Eu sei que eu tenho que fazer, só que eu estou sendo guiado pela carne, hora ou outra, então eu vou ler, cai de novo. Ao invés de fazer o bem, faço o mal. Aí ele diz assim, miserável, desgraçado homem que sou. Aí ele faz uma pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que você tem que ficar com a última declaração dele, desse texto. Ele diz assim, mas graças a Deus que em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, eu posso vencer essa carne. Eu posso vencer essa carne. Você quer sair daqui hoje tomando essa resolução? O inimigo, que é Satanás, está do lado de fora do jardim. Mas sabe qual é o perigo maior? É o inimigo que está dentro do jardim. Está dentro de mim e você. Parece que a gente não dá muita atenção para esse inimigo. Que inveja, que sente ciúme, que quer fazer vingança. Mas deixa eu te falar. Esse inimigo, o Senhor venceu a morte, para que você pudesse vencê-lo todos os dias no poder do Espírito Santo. Então, a oração hoje é para que você possa tomar uma resolução. Eu quero te convidar a essa resolução. Uma oração sincera e honesta. Pode jogar Tiago 4, por favor, de 1 a 10. Tiago 4. Vamos terminar com esse texto. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam fora de vocês? É isso que diz ali fora de nós, é? O que diz? Guerreiam aonde, gente? Dentro de nós. Caramba! Como é que pode? 25 anos casado com essa mulher especial, Martinha, e de vez em quando dentro de mim vem um negócio que eu quero brigar com ela. Como é que pode uma mulher santa dessa? Eu que sou um anjo, a Martinha de vez em quando quer brigar comigo. Brincadeira, eu sou um santo. Não é brincadeira, eu sou santo sim, separado para Deus. Mas gente, preste atenção, é porque dentro de nós essa carne está viva. Aí quando fala um jeitinho que não gostou, está falando, não gostei do jeito que falou, não.
bobagem. Toda vez que você sente isso, quer dizer que a tua carne está mais viva do que o espírito. Toda vez que eu sinto isso, o Espírito fala claramente comigo. E quando eu esqueço de pegar o lixo lá de casa, essa guerra com lixo, eu vivo com ela há anos. Eu sou o cara do lixo lá em casa. Toda vez aí esqueço, a Martinha dá uma passadinha assim, o lixo. Aí eu falei, aí tá 10, né? Ela aprendeu a fazer, muito legal. Mas aí eu estou envolvido com algumas coisas e esqueço do lixo. Aí ela passa e só dá uma mudadinha no tom assim. Amor, você ouviu o que eu falei sobre o lixo? Estou precisando. Aí eu já não gosto. Mas o que essa loirinha está se achando? Você entende como é que é essa desgraça dessa carne? Quando eu sinto isso, eu já discerno imediatamente que eu não estou sendo guiado pelo Espírito e a minha carne está querendo já prevalecer. Aí eu já baixo a bola diante de Deus, peço perdão, levanto, tiro o lixo e acabou. Você está entendendo que esse negócio é todo dia, toda hora, é minuto a minuto, é minuto a minuto. Como é o nome do inimigo? Que está dentro de nós, como é que é? Fala, minha carne. A partir de hoje você tem que começar a lutar com esse inimigo aí, porque a gente só fica lutando com o diabo de fora, aí sai da rua e dá um negócio, é o diabo, não, é você, sou eu. Aí o diabo fica lá na esquina chorando, tudo me culpam, tudo me culpam. Sou eu e você. Somos nós. Para que olhe o texto. Vocês cobiçam coisas, não é o diabo não, é o que está dentro de nós que deseja mais. Nós matam, invejam para possuir aquilo, mas não conseguem obter o que desejam. Por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito, a tua carne nunca vai estar satisfeita. Olha que coisa forte. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não recebem, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede maior graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Olha que lindo. Que hoje nosso orgulho caia por terra em nome de Jesus, amém? Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, faz assim com as mãos. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento. A gente está festejando o nosso pecado, ele diz, troque esse riso por lamento e alegria por tristeza. Ele está chamando a gente a um quebrantamento com esse texto. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se desejamos uma vida de santidade, então nós precisamos entender que precisamos ser guiados pelo Espírito. Por quê? Porque a nossa carne interfere no que desejamos, no nosso destino, na nossa condição emocional, na submissão e na liberdade. O que Deus falou com você? A resolução. Deus, fecha os teus olhos. Vamos fazer essa resolução? Deus, se você quer fazer uma resolução nessa tarde, faz essa oração comigo. Eu vou repetir, se você concordar com essa resolução, você faz com fé no seu coração. Diz assim, Deus, eu renuncio a minha carne como meu falso senhor. Diga isso. Eu recuso o pecado como quem rejeita o mal. E toda promessa que a minha carne possa me oferecer, eu rejeito, Pai. Fala para Deus assim, meu propósito é viver de acordo com o Espírito de Deus. Desejar o que Ele deseja. Viver a vida de paz que está nele.
submeter-me voluntariamente ao seu governo e senhorio, por conhecer e saber que me levarão ao que é eterno e que completará os anseios mais profundos e desconhecidos do meu coração e da minha alma. Eu escolho, Deus, viver como filho à tua liberdade, me colocar voluntariamente como teu servo, embora sendo filho, e assim poder dizer como Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pelo fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu Pai, eu te entrego toda a minha vida também. Abro mão de tudo que a minha carne deseja, para viver os teus sonhos e planos para a minha vida, e assim cumprir os teus sonhos e planos nessa terra. Pai, glorifique a ti mesmo por meio da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ouvisse essa música. Ela fala: o maior vilão sou eu. Quantas pessoas fizeram essa oração, essa resolução comigo? Fique em pé, por gentileza. Fique em pé. Você que fez essa resolução. O que seria de nós sem a cruz? O que seria de nós sem a cruz? Sem Jesus tomar aquela cruz e oferecer a vida dele para nos tirar de vilão e nos fazer santos e santas. Ele é quem tem o poder para isso. Eu quero orar com pessoas hoje que querem receber pela fé o perdão dos seus pecados. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos que estão aqui nesse lugar, casados, solteiros, divorciados, não importa. Viúva. Você que está aqui, que entendeu que há um inimigo e que o desejo dele é nos escravizar, é nos dominar, é nos destruir, é tirar a nossa paz, mas que Cristo veio para nos tirar desse domínio e tornar-se o Senhor e Salvador da nossa vida, nos fazer livres, completamente livres. Fomos chamados, igreja, para sermos guiados por esse Espírito que em nós habita, não mais pela nossa carne, mas pelo Espírito. Eu queria que a igreja pudesse nesse momento fechar os olhos. Vamos orar nesse momento, um momento de decisão tão importante. Eu quero orar com você que está aqui, ou talvez pela primeira vez, ou já tenha vindo aqui, mas que pela primeira vez queira tomar essa decisão conscientemente. Faz essa oração comigo, faz essa oração. Mas não faz para mim, faz para Deus e faz com fé. Diga assim: Deus, obrigado pelo teu amor por mim, por não desistir da minha vida. Apesar de eu errar o alvo, apesar de eu não estar acertando em viver como tu queres para mim hoje, eu quero pedir perdão, Jesus. Eu quero me arrepender dos meus pecados, conscientemente, entender que eu venho sendo guiado pela minha carne, que eu venho destruindo tantas coisas que o Senhor tem de plano e projeto para a minha vida, para a minha família. Deus, eu me arrependo, eu te convido, Senhor, para ser o meu Senhor, não apenas o meu Salvador. Me salva dos meus pecados, me salva de mim mesmo, Senhor, me salva, Pai, desse impostor, e assume agora o senhorio da minha vida. Seja o meu Salvador, mas seja o meu Senhor também. Eu te recebo, Jesus, que hoje, a partir de hoje, eu possa ter o Senhor como o Senhor da minha vida, guiando a minha vida. Que o teu Espírito venha habitar em mim, porque eu quero ser guiado pelo teu Espírito para sempre. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.